Fala nação, vamos às notícias do Flamengo, mas antes deixe o seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Bebê, falando em clássico, foi de virada, o Flamengo bateu o Fluminense por 2-1 e a redenção finalmente veio para o goleiro Hugo, o grande nome do jogo e o garantidor desse placar para o Mengão. O que diferencia um clássico de outro são os temperos que o futebol oferece. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias tricolores e 1 empate. À beira do gramado, o momento de Fernando Diniz, até então invicto, também era mais favorável que o de Paulo Souza, vítima de protestos da torcida. Pois bem, não à toa o time das Laranjeiras começou jogando melhor. Logo aos 10 minutos, abriu o placar. Germancano aproveitou o desvio após cobrança de escanteio e anotou o dele, 1-0. O Fla só atacou aos 20 minutos. Na melhor oportunidade, Everton Ribeiro chutou para fora. Mas lembra dos temperos do futebol? O primeiro da noite foi adicionado aqui. André, sempre criticado pelo torcedor, não desperdiçou e deixou tudo igual. 1-1. O segundo, por pouco, não aconteceu na sequência. Bruno Henrique ganhou a dividida de Fábio e Arrascaeta falhou. Já na segunda etapa, virada. Gabriel Barbosa tabelou com Andréas Pereira, que deu um passe açucarado para o camisa 9 chutar. 2-1. Importante para Gabriel, que pôs fim ao jejum de 6 jogos sem marcar e ainda colocou o Fluminense ao lado do Palmeiras no currículo pessoal. Agora as duas equipes dividem o posto de maiores vítimas na carreira do jogador. São 12 bolas na rede contra cada uma delas. A partir de então, o Fluminense passou a dominar as ações ofensivas. A cada chute tricolor, o principal personagem da noite ganhava ainda mais protagonismo. Hugo, recentemente alvo dos protestos nas arquibancadas, passou a ser ovacionado. Foi assim no chute de Matheus Martins, na cabeçada de Luiz Henrique, na bomba de fora da área e no desvio de John Kennedy. Junto com o apito final, o goleiro desabou em emoção. Os companheiros abraçaram e a nação aumentou o coro. Sofremos junto com eles e hoje é um momento de alegria, não só do Hugo, não só do Andrés, mas de toda a equipe do Flamengo pela vitória. Até mesmo os adversários reconheceram a noite inspirada do camisa 45. Hoje no clássico, o Hugo estava sendo super criticado, fez talvez a melhor partida, talvez não, eu acompanhei a carreira dele desde o início, foi a melhor partida dele como jogador profissional. Tá de parabéns. Já Paulo Souza aproveitou não só para elogiar o trabalho da equipe, como também comparou o caso de Hugo com o de Vinícius Júnior. Quando se ganha, realmente as coisas mudam mesmo. É um processo, há uns que por vezes pode demorar um pouco mais de encontrar essa mesma sinergia. Eu vou dar um exemplo assim, até porque foi bem recente, do Vinícius Júnior, que ontem foi campeão na Champions, com o gol dele, e que quando chega ao Real é super criticado, onde o seu presidente lhe deu essa mesma força, publicamente. Ou seja, este é um jogador para ficar, é um jogador que acreditamos, e ontem fez o gol da vitória. Bom, agora a redenção do Hugo foi o grande assunto desse Fla-Flu. Ele fez defesas importantíssimas. O Fluminense realmente, quando estava perdendo, partiu para cima, criou oportunidades. O Diniz fez as modificações, não é? Deu outra dinâmica e o Hugo estava calibrado. E na primeira defesa, aos 24 minutos do segundo tempo, ele já foi ovacionado. Ali, Denilson, dava para perceber uma conexão entre ele, a torcida. Foi algo bem bacana e acho que ele cresceu mesmo a partir desse incentivo. Ô, Loirão, e tem assim, ele é muito jovem, né? É um goleiro muito jovem, tem 22 ou 23 anos, assim, obviamente vai evoluir muito como goleiro. E esse tipo de comportamento e de atuação diz muito da personalidade do goleiro. Porque na mesma semana ele foi vaiado pra caramba
Merecidamente. Também no Maracanã, falhou, foi vaiado, criticado por um torcedor que tem uma paixão muito grande com o time. Poucos dias depois, ele faz um jogo e que dá aí, ou garante a vitória da equipe do Flamengo, porque o Fluminense foi melhor tecnicamente, foi melhor no jogo. E aí teve ele num bom dia. E pelo menos 3 grandes defesas ele fez no jogo. Então isso diz muito da recuperação, do controle mental que ele tem, do controle emocional que ele tem. Então parabéns para ele, um jogador tão jovem, assumindo essa responsabilidade. Também tem uma questão de confiança do Paulo, que provavelmente deve conversar no individual com ele. Mas ele fez uma grande partida. Para mostrar para o torcedor, natural, tá? As vaias do torcedor com o Hugo e com qualquer outro atleta. Mas para mostrar para o torcedor que ele é um bom goleiro. Jovem, mas ele é um bom goleiro que ainda está num processo de experiência, de ter mais conduta profissional. Então, parabéns pelo comportamento que ele teve nessa partida contra o Fluminense. E esse vai ser lembrado como o Fla-Flu do Hugo. Não é porque ele realmente acabou definindo um placar apertado de 2-1 para o Flamengo. E era importante para o Mengão melhorar na classificação, subir um pouco na tabela. Já, pelo menos, foi para a primeira parte. Era ruim ver o Flamengo lá atrás, porque é um time com muitos jogadores. Ontem, Denilson, se não fosse o Hugo, o Andréas Pereira talvez tenha feito há muito tempo, não fazia uma partida tão consistente, tão bem jogada, assim como o Mateuzinho. Tem que ver agora o Arrascaeta, que saiu machucado, não é? Enfim, mas um Flamengo que quis o resultado, não teve facilidade, e um Fluminense que está muito bem montado pelo Diniz e que não pode se abater com esse resultado. Não, de maneira alguma, ao contrário. Eu até fico com uma das declarações do Felipe Melo, quando ele saiu bravo do jogo, porque ele sentiu que a galera estava meio que contente pelo desempenho, não obviamente pelo resultado, e ele falou, eu tô com o sentimento de que a gente poderia ter vencido o jogo, vencido bem. Eu acho que é esse sentimento, e pela forma que o Fluminense vem jogando com o Diniz, que ficou um bom tempo sem trabalhar, mas não deixou de lado aí o aprendizado, o estudo. Ontem o Fluminense fez um jogo muito bom mesmo. Então tem margem também de crescimento, até porque o Diniz acabou de retornar pro Fluminense. Esse menino Matheus Martins, mais uma outra cria ofensiva do Fluminense, que já tinha ido muito bem na Sul-Americana, mas aí era um adversário fraco. E ontem eu gostei também da personalidade, a maneira como ele entrou. E acho que o Fluminense tem tudo para evoluir com o Diniz. Isso eu concordo com você. Agora, o Flamengo, falando em evolução, é uma equipe que se espera. Já passou da hora de mostrar um futebol envolvente. É legal o Gabigol, que estava num jejum de gols, também voltar a marcar e foi definidor do placar. Então, bacana, né? Um Fla-Flu bom de se acompanhar. Bom jogo. Assim como foi o jogo do Santos Santos e Palmeiras em São Paulo, no Rio de Janeiro também vimos um bom clássico. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Então, se você gostou, deixe o seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos.